Olá, pessoal que está acompanhando as minhas aulas. Há muitos pedidos, né? Devido a muitos pedidos, eu vou gravar então a resolução das aulas 7 e 8, de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. O objetivo da aula é resolver e elaborar problemas utilizando o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números naturais como estratégia de resolução e resolver e elaborar problemas utilizando o máximo divisor comum entre dois ou mais números naturais, como estratégia de resolução. Utilizando os conceitos de MMC e MDC, resolva as situações problema indicadas abaixo. 1. Uma indústria de tecidos fabrica retalhos de mesmo comprimento. Após realizarem os cortes necessários, verificou-se que 3 peças restantes tinham as seguintes medidas: 150 centímetros, 220 centímetros e 120 centímetros. O gerente de produção, ao ser informado das medidas, deu a ordem para que o funcionário cortasse o pano em partes iguais e de maior comprimento possível. Como ele poderá resolver essa situação? Pessoal, o que eu tenho que perceber aqui, que eu quero dividir em pedaços iguais, na verdade, o maior tamanho possível, tá? Ah lá, ó, em partes iguais e de maior comprimento possível. Então, eu vou ter que dividir em maior possível, portanto, máximo divisor comum, MDC. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos então fazer o MDC entre 150, 220 e 120. Como que eu faço o MDC? Eu faço a mesma conta que o MMC, porém eu circulo quem está dividindo, fatorando todos ao mesmo tempo. Isso que vai trazer a resposta do MDC. Então, eu tenho que dividir por números primos. Todos esses números aqui são pares, então dá para dividir por 2. Então, eu vou circular porque eu estou dividindo todos por 2. Então, vai dar 75, que é 150 dividido por 2, 110, que é 220 dividido por 2, e 120, que dá 60, que é 120 dividido por 2. Agora, tem ainda números pares aqui. Então, se tem números pares, eu tenho que continuar dividindo por 2. Porém, o 75 não dá. Então, como não são os 3 que são divisíveis por 2, então eu vou só deixar o 2, eu não vou circular. 75, então, eu vou repetir. 110 dividido por 2, 55. 60 dividido por 2, 30. Tenho 30 que é par, então eu tenho que dividir ainda por 2. Vai dar 75, 55 e 15. Agora, não tem mais nenhum par. Então, eu vou passar para o próximo primo, que é o número 3. O número 3, ele divide o 75 e o 15. Ele não divide o 55. Mas eu vou dividir, colocar o 3 ali, dividir quem dá e não circular, porque não são os 3 ao mesmo tempo. 25, 55 e 5. Agora, todos dá para dividir por 5, então eu vou circular. 25 dividido por 5, 5. 55 dividido por 5, 11. 5 dividido por 5, 1. Eu ainda vou dividir por 5 por causa desse 5 aqui, mas eu não vou circular, porque é só ele. E agora só falta dividir por 11. Se eu quisesse calcular o MMC, eu ia multiplicar todo mundo. Como eu quero só o MDC, eu só multiplico quem eu circulei. 2 vezes 5, 10. Portanto, a pergunta, como ele poderá resolver essa situação? Calculando o MDC, que vai dar 10. Numa linha de produção, a manutenção das fábricas é feita de acordo com as orientações abaixo. Máquina 1, manutenção a cada 4 dias. Máquina A, manutenção a cada 4 dias. Máquina B, manutenção a cada 6 dias. E máquina C, manutenção a cada 3 dias. A última manutenção das 3 máquinas foi realizada no dia 7 de agosto. Considerando as orientações,
Quando as 3 máquinas receberão manutenção no mesmo dia? Gente, eu quero saber quando que essas manutenções se encontrarão de novo. Então, é um caso de problema que usa MMC. Nesse caso, nós vamos fazer MMC entre 4, 6 e 3 para saber a cada quantos dias elas se encontrarão, ok? Então, nesse exercício 2, nós vamos ter que fazer o MMC, ok? O MMC entre 4, 6 e 3, para saber quando que as máquinas vão ter manutenção no mesmo dia novamente. Então, MMC entre 4, 6 e 3. Como tem par, eu vou dividir por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Repete o 3. Tem par ainda, divide por 2. 1, 3, 3. E agora os 2 divisíveis por 3. Quando chega no 1, 1, 1, acaba. MMC multiplica todo mundo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Isso significa que elas sofrem a manutenção no mesmo dia a cada 12 dias. Portanto, se eu tô em 7 de agosto, mais 12 dias, portanto, a próxima manutenção será dia 19 de agosto. Um paciente recebeu uma receita médica que indica os horários para que sejam tomados os 3 medicamentos. Remédio A de 2 em 2 horas, o B de 3 em 3 horas e o C de 6 em 6 horas. Suponha que esse paciente queira tomar as 3 medicações no mesmo horário e que ele começou o tratamento às 8 horas da manhã. Qual será o próximo horário em que ele tomará os 3 remédios no mesmo momento? É a mesma coisa do exercício anterior das manutenções da máquina, tá? Aqui eu vou fazer o MMC entre 2, 3 e 6. Muito bem. Então, o paciente, ele toma esses 3 medicamentos. De 2 em 2, de 3 em 3, de 6 em 6 horas. Então, eu vou ter que fazer o MMC entre 2, 3 e 6. Tem par, divide por 2. 6 dividido por 2, 3. Agora, só dá para dividir por 3. MMC, 2 vezes 3, 6. Isso significa que ele tomará junto a cada 6 horas os 3 remédios. Se ele tomou primeiro às 8 horas da manhã, então 8 mais 6, nós teremos 14. Então, às 14 horas, ele vai tomar os 3 juntos de novo. Sendo A o máximo divisor comum entre 120 e 160 e B o mínimo múltiplo comum entre eles, de acordo com isso, calcule o valor de 2 vezes A mais B menos 100. Então, primeiro, nós vamos calcular o A. O A é o MDC, máximo divisor comum entre 120 e 160. Lembrando que a mesma conta eu posso calcular os dois, então é isso que eu já vou fazer. Então, os dois dá para eu dividir por 2. Como eu quero calcular o MDC depois também, eu vou dividir por 2, né? Eu vou, circular meu 2, porque o 2 está dividindo os dois ao mesmo tempo. Então, lembrando, o MMC multiplica todo mundo, o MDC você só multiplica quem você circular. Quem você circula? Quando você divide os números que você está fazendo a conta, os dois ao mesmo tempo ou os 3 ao mesmo tempo. Nesse caso, eu vou dividir os dois ao mesmo tempo. 120 dividido por 2, 60. 160 dividido por 2, 80. Os dois ainda são pares, eu vou continuar dividindo os dois por 2. Então, eu circulo. 60 dividido por 2, 30. 80 dividido por 2, 40. Os dois ainda são pares, eu vou dividir os dois por 2, circula. 30 dividido por 2, 15. 40 dividido por 2, 20. Agora, eu não vou mais circular, mas ainda tenho 20, eu vou dividir por 2, repete o 15. 20 dividido por 2, 10. Ainda tenho 10, vou dividir por 2 e vai dar 5. Agora,
Agora, tem o 15. Então, o 15 eu vou dividir por 3, que é o próximo primo, porque eles não são mais pares, não dá para dividir por 2. 15 dividido por 3, 5. Repete o 5. Agora, vão ser os dois ao mesmo tempo, então eu vou circular esses 5 aqui. 1 e 1. Muito bem, então eu vou calcular o MMC e o MDC, tá? O A que eles estão pedindo é o MDC. E o B que eles estão pedindo é o MMC. Deixar anotado. Então, vamos lá. O MMC eu vou multiplicar todo mundo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 3, 96. 96 vezes 5, 480. E o MDC eu só vou multiplicar quem eu circulei. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Agora, eles querem que eu calculo 2 vezes o A mais B menos 100. Então, vamos calcular. 2 vezes o A. O A é o MDC, então vai ser 2 vezes 40. Mais o B, que é 480, menos 100. 2 vezes 40, 80, mais 480, menos 100. 80 mais 480, 560. Menos 100, 460. Prontinho. Carla resolveu reformar sua casa. Como ela é arquiteta e defensora das questões ambientais, decidiu aproveitar as tábuas que seriam retiradas da casa. Foram retiradas uma tábua de 540 centímetros, uma de 810 centímetros e uma de 1080 centímetros. Ela solicitou que o carpinteiro cortasse as tábuas em pedaços com o mesmo comprimento cada um. Pensando nisso, esses pedaços terão quantos centímetros? É a mesma coisa de lá de cima, quando pediu para fazer divisão, tá? Do primeiro exercício desse vídeo. Então, nós vamos aqui dividir, né, no maior tamanho possível. Então, nós vamos usar o MDC. Bom, gente, nós vamos então fazer o MDC entre 540, 810 e 1080, pois assim nós teremos então o tamanho de cada um dos pedaços, em centímetros, tá bom? Então, quando é MDC, eu tenho que circular quando eu divido todos ao mesmo tempo. Então, 540 dividido por 2, 270. 810 dividido por 2, 405. 1080 dividido por 2, 540. Agora, eu vou dividir por 2, mas eu não vou circular, porque o 405 não dá para dividir por 2, mas o restante ainda dá. 270 dividido por 2, 135. 405 eu vou repetir. 540 dividido por 2, 270. Eu vou dividir ainda por 2 por causa do 270. Então, vai ser 135, 405 e 135. Muito bem. Agora, eu tenho que verificar se dá para dividir por 3. Então, vamos somar. 5 mais 3 dá 8, mais 1 dá 9. Então, esses dá para dividir por 3. 5 mais 4, 9. Então, todos dá para dividir por 3. Se todos dá para dividir por 3, é só circular. 135 dividido por 3 dá 45. Então, esses dois aqui eu já sei que dão 45. 405 dividido por 3 dá 135. Como a gente já sabe, todos dá para dividir por 3 ainda. Então, aqui vai dar 15, 45 e 15. Todos dão para dividir por 3 ainda. Então, vai dar 5, 15 e 5. O 15 ainda dá para dividir por 3, os outros não. Então, eu não vou circular. E todos eu vou dividir por 5.
Muito bem, eu quero o MDC. Então, o MDC, eu vou multiplicar só quem eu circulei. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. 54 vezes 5, 270. Então, significa que cada um dos pedaços de tábuas terão, cada um terá 270 centímetros. Tá bom? Ok. E por último, agora é com vocês, o desafio é elaborar uma situação-problema para cada item indicado abaixo. Lembrem de resolver a situação em uma outra folha ou rascunho para verificar se a resposta está de acordo com o que desejam. Então, isso daqui são respostas pessoais, ok? Então, como disse, agora é com vocês, tá bom? E é isso, espero que eu tenha ajudado, né? Algumas pessoas estavam querendo esse vídeo, então tá aqui gravado e postado, tá bom? Espero ter ajudado, um super beijo e até a próxima aula.